Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo Vai ser rápido a 21. gravação? E eu vou estar falando aqui da videira de Nabote e vou estar falando de Josafá e Acabe, vou estar falando de Micaia. Mãe, vai ser rápido. Micaia profetiza contra Acabe, né? Então vamos estar falando desses três temas aqui e nós vamos ver aqui como Acabe e a Jezabel, sua esposa, ela passou dos limites, né? Ou seja, eles já haviam passado dos limites já há muito tempo, desde o momento que se veredou, né, para os caminhos de Baal, largaram o Senhor, né? Construíram um altar em Samaria para Baal e construíram um poste a Será, né? Então, eles já passaram do limite, mataram os profetas do Senhor e aqui eles continuam praticando, fazendo injustiça com as suas próprias mãos, pois o Senhor já tinha decretado para Acabe que ele seria morto, né? E aqui vem dizendo, para não ficar nas minhas palavras, ele falou assim, deixa eu ver aqui, foi quando ele se encontrou com Elias, deixa eu ver aqui, foi quando ele se colocou, né? Ele colocou imediatamente, ó. O Senhor disse assim, olha, que ele já tinha causado muito problema, tinha ultrapassado já dos limites, né? E que ele e a família deles, né, já estavam praticamente condenados. Ele não matou o inimigo ao qual o Senhor tinha dado na mão dele, né? Deixou o inimigo estar vivo. E o rei de Israel foi para casa em Samaria indignado e aborrecido. Por quê? Porque um dos profetas, né, ele, sob a direção do Senhor, ele ficou irreconhecível num período aqui, no momento, e ele começou a indagar algumas coisas para o rei, né? E ele disse assim, então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos, o rei de Israel reconheceu quem era um dos profetas. O profeta disse, sim, Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, né? Ou seja, já tinha muitas coisas ao qual o Senhor já estava vendo o que ele estava fazendo. Ou seja, naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que fica ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote, como a sua videira fica tão próximo do meu palácio, eu quero comprá-lo para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Então, Nabote, ele não quis vender para Acabe o vinhedo dele. Por quê? Porque ele disse assim, olha, eu não vou entregar para você, porque foi o Senhor que me deu como herança. Eu recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado, aborrecido por causa da resposta de Nabote, porque ele achava que ele, sendo rei, todos tinham que fazer o que ele queria, né? Então, se ele queria aquele vinhedo, quisesse comprar, eles tinham que ceder. Mas Nabote, ele não quis porque tinha um significado para ele não queria vender. Então ele ficou sem comer, ele ficou sem beber e a Jezabel achou estranho, falou para ele assim, o que está acontecendo, o Acabe? Por que você não está comendo, você não está bebendo? Aí ele falou, eu estava querendo comprar aquele vinhedo de Nabote, mas ele não quis vender para mim. Então imediatamente Jezabel, ela foi lá, escreveu uma carta no nome de Acabe para prejudicar Nabote. Ela armou todo aquele plano, né, para matar Nabote, ou seja, forjou provas mentirosas, contratou homens, né, perversos para destruir, tirou a credibilidade de Nabote, né? Então, você vê que a injustiça eles já estavam muito tempo já sem o temor de Deus, agiram com injustiça e a ira do Senhor só se acendendo contra eles, né? E aqui vem dizendo, né, que o rei falou para ele assim, pode ficar tranquilo que eu vou conseguir para você.
né? Então ela começou a agir por detrás. E aqui vem dizendo assim, então ela escreveu a carta por os líderes da cidade onde Nabote morava, e nessa carta ela ordena que reúne os habitantes da cidade para jejuar e coloque Nabote no lugar onde todos possam ver, ou seja, ela queria envergonhar Nabote. Ela falou, ó, coloca ele lá na cidade, onde todo mundo vai ver ele, né? Só porque eu não quis vender o vinhedo para o meu esposo, em outras palavras, né? Aí, mandem sentar-se em frente dele 2 homens, ou seja, manda sentar 2 homens de mau caráter na frente dele para poder acusar ele e que eles acusar eles que ele está amaldiçoando Deus e o rei, ou seja, vamos lá criar prova falsa contra Nabote, faz esses homens aí sem caráter dizer que ele está acusando, né, os homens, que ele está amaldiçoando Deus lá de Israel e ainda está amaldiçoando o rei. Então você vê que a manipulação começou a agir e um homem morreu. Um homem inocente morreu por causa da Jezabel, por causa da injustiça, né? E o que acontece aqui? E depois leve-no para fora e mate-o no apedrejamento, ou seja, tudo foi articulado, foi planejado a morte de Nabote, muita injustiça, pessoas colaboraram para isso, né? E depois que envergonhasse, inventasse calúnia contra o nome dele, dizendo que estava amaldiçoando Deus, estava amaldiçoando o rei, depois que eles viessem ser apedrejados, morto, ou seja, um homem inocente não fez nada, um sangue derramado injustamente, tudo por causa da ganância do homem, né? Sem limite, né? E a ira de Deus estava se acendendo contra a Jezabel e o fim deles, mais tarde nós vamos ver aqui o desfecho, que não foi nada bom, né? O que eles plantaram, eles começaram a colher, né? Tiveram tempo de se arrepender, de se voltar, de se redimir para com o Senhor, mas não foi assim, né? Então, a notícia chegou lá até ela. E contudo, o Senhor disse para Elias. Então, o Senhor deixou tudo informado para Elias. Elias, ó, vai lá de encontro a Acabe. Ele está lá na terra lá de Nabote, né? Está na terra de Nabote. Vai de encontro com ele lá. Então, quando Elias se encontrou com Acabe, né, rei de Israel, transmita essa mensagem para ele, né? O Senhor deu uma ordem para Elias. Não foi o suficiente você matar Nabote? Era preciso que também roubasse as terras, propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães vão lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamber o sangue de Nabote. Quer dizer, você me encontrou meu inimigo? Disse Acabe para Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ué, eu estou aqui enviado do Senhor, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Você praticou injustiça. Agora o Senhor está dizendo que vai trazer desgraça sobre você e vai exterminar, vai destruir todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livre. E vai acabar com a sua família, como fez com a família de Jeroboão, que você matou, filho de Nebate, com a família de Baza, filho de Aia, pois você provocou muita ira e levou Israel a pecar, né? E quando Jezabel, o Senhor, enquanto a Jezabel, Elias já estava deixando já tudo, já estava detalhando tudo que o Senhor mandou, né? Elias falar para Acabe. Enquanto Jezabel, né? Ela vai ser morta na cidade, ela vai ser comida pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelos arbustos. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos como havia feito os amorreus, o povo que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, ele rasgou as suas roupas. Pois é, depois, né, que a situação começou a apertar, ele começou a ouvir toda a maldição que viria sobre ele, né?
sobre a sua desobediência, sobre os seus maus caminhos. Ele se colocou, vestiu a roupa de pano de saco, começou a jejuar, passou a dormir em cima do pano de saco, né? E andar cabisbaixo, né? E o Senhor sempre está esperando ali, né? Uma oposição daqueles que estão do lado oposto. E o Senhor comentou para Elias: Elias, você está vendo? Você está percebendo o que Acabe está fazendo? Ele está se humilhando perante mim. Por isso eu não tratarei com calamidade contra a sua vida. Por isso eu vou fazer cair a calamidade sobre os filhos dele e vou destruir a dinastia dele, né? Então, quando ele se voltou para o Senhor, né? O que estava sobre ele, né? Foi sendo retirado, mas os filhos dele e a dinastia dele ainda teria essa maldição. Então você vê que toda vez que alguém se volta para o Senhor, se arrepende, o Senhor perdoa, né? Se Acabe continuasse nesse caminho e mudasse o seu comportamento, se veredasse para o Senhor, tirasse os altares de Baal, né? O Senhor mudaria tudo essa história, mas nós vamos ver aqui que não foi bem assim, né? Ele continuou andando, fazendo o que ele bem queria, né? Porque ele sabia que estava errado quando os profetas do Senhor vinham em nome do Senhor, dar notícia, falar com ele, e ele, no entanto, ele não gostava. Ele dizia assim: olha, que adianta chamar esses profetas do Senhor, né? Eles ficam dizendo tudo contra mim, não adianta eles virem para cá. Se eu tenho que guerrear, se eu tenho que enfrentar os adversários, eu prefiro, né, consultar os profetas de Baal, porque os profetas de Baal, eles falam o que eu quero, eles falam coisas boas, né? Agora, quando o profeta do Senhor vem e começa a profetizar, começa a falar coisas que não me agradam, eu rejeito, né? Porque ele não queria ouvir a voz de Deus. No entanto, nós vamos passar agora para outra parte. Nós vamos ver que Josafá e Acabe se encontram e ali eles se unem para lutar contra os adversários, né? E quando eles vão, antes dele ir, eles vão consultar, né? E acaba que não consultou o profeta, consultou o profeta de Baal. E quando Josafá olhou, percebeu assim, não estou entendendo, o Acabe, aqui está dizendo assim, o Acabe, acaso não há aqui um profeta do Senhor, não? Devemos consultar também, se a gente estamos aqui nessa aliança, vamos guerrear, vamos contra os nossos adversários, né? Você já teve a resposta aí do outro profeta, né? E ele falou assim: o rei de Israel respondeu a Josafá: há muito homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu odeio ele, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Mas ele se chama Micaia, filho de Inlá. E o rei não devia falar assim. Então Josafá repreendeu ele assim: o rei não devia falar assim. Ele é um homem de Deus, tem que ter respeito, né? Respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou dos seus oficiais e disse: traga Micaia, filho de Inlá, rápido. Então foi tudo rápido, né? Ele só fez porque Josafá pediu, porque senão ele já tinha ido mesmo e lá tinha morrido, né, nessa guerra. E quando Mical veio, né, antes de chegar, o servo lá de Acabe já estava falando para eles assim: olha, e então ele, vestido com os vestes e seus trajes reais, o rei de Israel, Josafá de Judá, estava tudo sentado, né, em seu trono, na ira, junto da porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles, né? Tudo lá profetizando, um monte de mentira para Acabe, né?
satisfazendo o ego de Acabe, né? E um dos profetas, Edequias, filho de Kenaná, fez chifre de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esse chifre o rei ferirá os sírios até a morte, né? E ainda profetizou mentira, dizendo que era o Senhor. Ainda fez um chifre dizendo que com aquele chifre ele iria ferir os sírios até a morte, né? E todos os outros profetas concordavam, dizendo: sim, suba a Ramote de Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei, né? Então, todos felizes, né? Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaias lhe disse: vejo todos os profetas que prometem vitória para o rei. Enquanto ele, um dos mensageiros, ele falou assim para ele: olha só, todos os profetas aqui estão prometendo vitória para o rei. Você deve concordar com eles também. Tem que dizer que promete o sucesso para ele nessa guerra aí. E Micaia falou assim: tão certo como vive o Senhor, eu direi apenas o que o Senhor ordena. Ou seja, eu não vim aqui para passar tempo, não vim aqui para falar mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Eu só vim aqui falar o que o Senhor está me ordenando. Eu não sou esses profetas que andam na mentira, falando em verdade, para satisfazer o ego do rei. E quando Micaia chegou, o rei perguntou para Micaia assim: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Então Micaia respondeu: sim, suba e você vai ser vitorioso, pois o Senhor vai entregar o rei nas mãos do rei, né? Mas o rei disse: quantas vezes eu preciso exigir que diga somente a verdade quando fala no nome do Senhor? Então Micaia respondeu: olha só, rei, eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelha sem pastor. O Senhor disse: seu líder foi morto. O Senhor disse: ó, o seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Por quê? Porque ele queria ouvir o que agradasse a ele. O que o profeta estava dizendo era verdade. Que essa guerra, ele seria morto, né? Mas ele queria ouvir que seria bem sucedido, que o Senhor ia com ele, né? E ele estava ali para dizer a verdade. Todos os profetas estavam mentindo ali, né? Satisfazendo o ego no rei, né? Ou seja, Acabe ficou indignado de novo de ter ouvido isso. E ele disse assim: olha, eu ouço o que o Senhor diz, né? E viu o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do seu redor, sua direita e a sua esquerda. O Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote, Gileade, seja morto ali? Ou seja, quem está mandando, está falando que é no meu nome, que está mandando Acabe ir de encontro para guerrear contra Ramote e Gileade, estão mentindo. Esses vão ser mortos lá. E houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu enganei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo só na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Sedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaia e lhe deu uma bofetada, ou seja, ele estava falando exatamente desse que estava profetizando mentira, né? Mandando-lhe que o Senhor era com ele. E o Senhor revelou tudo através do profeta e ele não gostou. Ele deu uma bofetada no profeta, né? E Micaia, né? E imediatamente mandou prender ele, o Acabe, né? Aqui vamos ver aqui no versículo. Mandou colocar ele num quarto secreto, né? Ele ficasse lá, desse de comer para ele, até a volta dessa guerra que eles iriam ir, né? Então ele disse assim:
Põe este homem na prisão, vocês vão dar pão e água para ele, até eu voltar dessa batalha com segurança. Então Micaia disse assim, porém respondeu, se voltar em segurança, vai significar que o Senhor não falou por meu intermédio. Ou seja, se você voltar em segurança, não foi por meu intermédio, né, que o Senhor falou. Agora, se você não vier, foi pelo meu intermédio que o Senhor falou. E te deu e transmitiu essa mensagem que você seria morto nessa guerra. E acrescentou os que estavam ao redor. Todos você preste atenção nas minhas palavras, né? E no final, né, nós vamos ver que quando eles chegaram lá, quem foi morto foi Acabe, né? Eu vou deixar essa parte para outra parte, né? Então nós estamos vendo que a desobediência gera morte, que a desobediência gera dor e sofrimento, ruína e um reinado que tinha tudo para mudar, para se redimir, voltar para o Senhor. Os profetas do Senhor, o Elias, estava o tempo todo advertindo-se na boca de Deus, falando com ele para andar no caminho certo, fazer o que é certo, pois o povo de Deus estava afastado, os propósitos de Deus não podiam prosseguir, com o povo inclinado com seu coração para outros deuses. E isso tudo porque eles queriam fazer as suas vontades, só estavam perdendo e estando longe, distante do Senhor, né? E nós estamos vendo aqui que Josafá temia o Senhor, estava ali com Acabe e estava vendo que a atitude de Acabe não era boa, né? Quando ele só consultou outros profetas, mas não consultou o profeta do Senhor. Então, você vê que ele não colocava o Senhor na frente, ele mesmo queria ir de frente, queria ouvir a voz de outros deuses e não a voz de Deus, né? Com isso, né, além de ter cobiçado o vinhedo de Nabote e a Jezabel ter planejado a morte do homem inocente, ter feito todo o esquema, ter preparado em detalhe a vergonha do homem inocente que pagou para poder ficar com a terra e o Acabe possuir aquela terra. Então você vê, né, que a injustiça estava imperando, mas o Deus que viu tudo falou para Elias. Então nada é oculto que não pode ser revelado. O preço nós veremos mais adiantando. O preço foi alto. Toda a família de Acabe e Acabe seus filhos, Jezabel, teve uma morte triste, né? O que plantaram, eles colheram, né? E o Senhor levantou um novo rei para liderar Israel, né? Porque esse reinado estava só gerando morte, só desgraça, só perturbação, só perversidade, né? E nós sabemos que nos dias de hoje, né? Nós sabemos que se o Senhor não liderar a nossa vida, quem vai liderar é o inimigo. Pois é. Se você entregou o seu caminho ao Senhor, o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai liderar, Ele vai cuidar, vai livrar, né? Porque quem é comprometido com Deus vai querer ser guiado pelo Senhor, vai andar no temor, vai andar em santidade, vai andar agradando ao Pai, porque não quer perder e trocar sua salvação pelo prato de lentilha. E nós sabemos que tudo aqui nesse mundo é passageiro, né? O nosso lar celestial não é aqui no mundo. Estamos de passagem nesse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, quando nós amamos mais o mundo e as coisas que há no mundo, nós não amamos a Deus. Pois é, passamos a ficar longe do Senhor quando assim amamos as coisas que há no mundo, as coisas que satisfaz a carne, né? Então, Acabe estava fazendo o que agradava a si mesmo, agradava a carne, para fazer o que queria. Não queria ser disciplinado pelo Senhor, mas ele mesmo queria, né, fazer como ele queria. Ele não queria o Senhor liderando ele, disciplinando ele. Não queria nem que os homens de Deus desse palpite, falasse do que o Senhor estava transmitindo para ele. Ele não queria disciplina, ele não queria seguir as ordenanças de Deus, mas ele queria seguir
aos deuses, né? Ou seja, ele estava fazendo pouco caso do Senhor, né? E nós estamos vendo que se o Senhor não estiver presente na nossa vida, a nossa vida já não vai ser mais a mesma, né? Quanto mais plantarmos maldições, injustiça, mais triste será o fim, né? O fim será triste, porque toda plantação tem uma colheita, pois não tem essa de plantar frutos bons e colher frutos ruins. E também não tem essa de colher frutos ruins e colher frutos bons, pois essa árvore, ela não é uma árvore que vai te dar o que você quer de bom. Se você planta algo que não é bom, ela não vai te dar o que é bom, ela vai te dar o que é ruim. Então, uma boa escolha hoje, uma decisão hoje vai gerar vida, vai gerar vida e vai gerar transformação na sua vida, né? Ou seja, quem sabe o que planta não tem a colheita. Acabe e Jezabel não estava nem aí para a plantação e a colheita deles, né? Estava nem aí. Então, a pessoa que não teme a Deus, ela age assim. Tá nem aí para a plantação, para a colheita, para a fatura. Vai fazendo o que quer, né? Você vê que chegou um momento que Acabe, ele ficou triste por tudo aquilo que o Senhor falou. Foi lá, né? Se vestiu de pano de saco, ficou triste. Então você vê que a repreensão, as coisas de errado, de mal que vem sobre a pessoa, dias de adversidade, a qual ela mesma acaba provocando por estar longe, distante do Senhor. E muitas vezes essas lutas, essa adversidade faz ela se voltar para o Senhor. Porque o Senhor olha o coração. Se esse coração não estiver inclinado, for um coração duro, muitas coisas vai ser provocado. As lutas vão aumentar para que ela se volte para o Senhor. Porque o Senhor não quer perder ninguém, o Senhor quer resgatar, né? Então, o que acontece? Enquanto não houver luta, não houver problema, né? Não houver a disciplina do Senhor, né? Saber do que o Senhor vai fazer, o que o Senhor, né, tá achando desse comportamento, a pessoa não vai querer mudar, né? Então, quem tem o domínio e o poder da vida é Deus. E Deus falou ali severamente para Acabe, né? Mas o coração dele não estava no abençoador. O coração dele estava distante do Senhor. Temia o que poderia vir sobrevir à vida dele, mas não queria se curvar, não queria se prostrar diante do Senhor, né? Então, essa mensagem aqui é para que cada um de nós venhamos olhar para a palavra de Deus e ver, né, que Deus não fez ninguém para desobediência, ninguém para praticar injustiça, achando que vai ter benefício, né, e causando mal ao próximo. Porque Jezabel e Acabe estavam causando mal na vida das pessoas. Agia com brutalidade, com injustiça, com maldade, com perversidade, né? E nós que somos de Deus, nunca devemos se igualar, ser igual. Quem já age assim, já está condenado, já está trazendo a própria maldição para si. Então, quando estamos unidos ao Senhor, tornamos um só espírito com Ele, né? Estamos agradando a Ele, então a maldição não faz parte da nossa vida, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que Deus não nos fez para amaldiçoar, mas para abençoar. E esse reinado aqui estava sendo para amaldiçoar, estava sendo para tirar Deus da vida do povo dele, né? Então, o que nos une a Deus, o que nos faz estar próximo de Deus, devemos permanecer. Mas aquilo que tira a presença de Deus, nos afasta de Deus, a gente deve negar, rejeitar. E devemos estar unido a Deus, porque unido a Deus, vamos estar agradando e não perdendo a nossa salvação, né? Um reinado que não teme a Deus, que não está nem aí para Deus, né? Já estava condenado, né? E o povo
estava nessa também, felizmente. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós olhamos para essa palavra, nós lamentamos e vemos que o povo tinha tudo para ir avante, que esse reinado tinha tudo para vencer, mas não quiseram seguir as ordens de Deus. Então, que nós possamos estar unidos à palavra de Deus, para que possamos também não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Porque se nós queremos agradar a Deus, né? Se somos herdeiros de Deus, né? Não somos herdeiros do mundo, não, né? Nada do mundo nos pertence. Então, somos herdeiros de Deus, nós temos que conquistar as coisas de Deus, as coisas do alto e agradar o Pai, né? Porque nada que nos pertence, nada aqui é nosso. Tudo que é de passagem. Então, estamos aqui por um período de tempo para que o nosso Deus há de vir nos resgatar, nos buscar, o Senhor Jesus, e assim estaremos indo para o nosso lar celestial, né? Então, tudo que fazemos, vamos dar conta a Deus, tudo que fazemos, vamos prestar conta a Deus, né? Das nossas obras, do que fazemos, do que plantamos. Então, hoje é o tempo que cada um de nós temos de se voltar para o Senhor. Voltando para o Senhor, o véu é rasgado, né? O véu é rasgado, você passa a enxergar com clareza, né? Porque para esses que não abrem o coração, não deixam Deus reinar, não quer fazer a vontade de Deus, o véu para esses estão ainda em seus olhos. Mas quando se volta para o Senhor, os seus olhos é aberto. Vocês passam agora a enxergar com clareza e assim usufruir tudo aquilo que a conquista nos proporciona, ou seja, a nova aliança nos proporcionou. Poderemos contemplar no nome de Jesus. Então, que a cada vez mais possamos estar envolvidos com o Senhor. Se as injustiças imperavam aqui, né, que já tem muito tempo, imagine hoje, ela tem imperado, mas é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, que nos justifica, e a Bíblia diz que nada oculto não há de ser revelado, né, pois aquele que nos guarda não está dormindo, né. Então, se você hoje está passando por alguma adversidade, alguma luta na sua vida, mas que não foi você que provocou, foi pessoas enviadas pelo inimigo, pessoas que não têm um caráter de Cristo, pessoas que são usadas pelo inimigo, né? Tenha certeza disso. Teu Pai é aquele que te vê, nada aos olhos dele fica oculto, é Deus que revela, Deus que mostra para cair por terra. Pois o justo não planta, a maldade não vai colher esses frutos ruins. Então, preocupe com a sua plantação, com a sua consciência, com a sua vida com Deus, porque o resto Deus cuidará. Amém? Eu vou ficar por aqui. Foi um prazer estar aqui, né? É que o Senhor nos ajudou. Tem vídeos novos lá no canal, vai lá dar um pulinho. Agradeço por cada inscrito pelo canal. Continue perseverante, continue agradando ao Senhor. Pois não devemos ficar dispersos e nem oscilando entre dois senhores. Amém? Temos que agradar ao Senhor, que é digno de honra e de glória e de louvor, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.